noite, gente. Boa noite. Mais um dia de meditação sobre o livro de Mateus. E hoje vou falar um pouquinho sobre Mateus, capítulo 6. Basicamente do versículo 1 até o versículo 15. Que ele vai falar sobre integridade. E quando se fala sobre integridade, nesse trecho pelo menos, ele está falando muito sobre a doação e a oração. Inicia falando que Jesus fala sobre o cuidado de que nós devemos ter sobre ofertar, né? Ofertar esmolas, né? E que a gente não faça isso esperando algum retorno, né? E basicamente a integridade sobre isso que me chama a atenção é que aquilo que nós devemos fazer deve estar mais alinhado com o que nós devemos dar a Deus e fazer por Deus do que em si mostrar para as pessoas. Tanto que ele vai falar sobre aquilo que uma mão faz, a outra não deve fazer. E se você orar, ora no secreto, né? Ora sozinho no seu quarto, né? Não se preocupa com fazer orações bonitas, né? Que tem gente que vai fazer oração muito bonita, tudo mais, mas basicamente é só o exterior. E Jesus está preocupado que o exterior esteja alinhado com o interior, né? Tanto que ele vai falar, olha, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai que está em secreto. Ou seja, Deus está mais interessado na nossa essência do que naquilo que nós demonstramos externamente. E isso continua, né? E aí ele vai falar sobre a estrutura da oração, que é o Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele é complexo. Ele tem vários detalhes que ele fala sobre chamar Deus de Pai. Ele fala sobre perdão, fala sobre proteção contra a tentação. E o que mais me chama aqui a atenção é o versículo 10, que ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. E isso me chama a atenção porque quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos o caminho do Senhor, a gente presencia muitos milagres. E isso nos deixa, assim, de alguma maneira maravilhado, né? Chama a nossa atenção os milagres que acontecem na nossa vida. Só que a gente perdeu essa essência do que é uma vida no céu. Nós caímos, nós somos pecadores, e o pecado, ele destrói a nossa visão sobre o que é os milagres de Deus, nosso relacionamento com Deus. E a gente perde essa noção, essa essência. O que eu quero dizer com isso? Nos céus, milagre não é nada mais do que o normal. Os anjos lá que estão lá presenciam milagres de noite, e para eles isso é o padrão deles. O ato criativo de Deus é padrão para eles, né? Lógico que eles ainda ficam maravilhados com a presença de Deus, mas eles não se impressionam com aquilo que Deus faz, porque Deus é um ser criativo. E isso é chocante porque a gente fica assim maravilhado quando um milagre acontece, né? E fala, caramba, né? Olha só, né? Milagre e tal. Mas esse é uma realidade que deveria ser muito comum na nossa vida. Jesus nos ensina que nós devemos invocar a realidade do céu aqui na terra. Toda a beleza, todo o esplendor, tudo aquilo que Deus tem, que Deus é e que Deus faz, já deveria estar no nosso meio. Isso é algo comum, né? Se a gente pensar que Deus, ele tem a capacidade criativa de criar todo o universo, para ele é muito simples abrir um mar. Para ele é muito simples
ressuscitar alguém, para Ele é muito simples curar alguém, para Ele é muito simples fazer qualquer coisa. E esse tipo de milagre não deveria maravilhar a gente. É uma mentalidade de janela que se abre sobre nossas vidas que a gente deve abraçar, que a gente deve buscar, que a gente deve almejar. E lógico, dando spoiler aqui, mais pra frente a gente vai ver relatos de pessoas que fizeram isso. Por exemplo, aquela mulher enferma que tinha um fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus, provavelmente ela não estava aqui, mas a mensagem de Jesus chegou a ela a ponto de ela chegar a pensar que se ela somente tocasse na bordinha do seu manto, ela seria curada, seria transformada. E é o que ela faz, ela vai para cima lá entendendo que aquela janela de milagre está ali sobre Jesus, que Jesus ali é o eixo, o centro desse acesso a esse ambiente de milagre, esse ambiente que representa os céus, né? E é isso que deve estar nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino. E o embaixador, ele representa tudo aquilo que aquela nação é. Nós somos embaixadores de uma nação que o normal deles é ter milagre. E esses milagres deviam permear sobre nossas vidas de maneira comum. O milagre deveria ser comum na nossa vida. E isso é algo que Jesus aqui está trazendo para essa nossa realidade, né? Tá aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja de novo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. E a vontade de Deus é que nós não pereçamos, mas que nós venhamos a nos converter e possamos presenciar a vida eterna. Deus, Jesus Cristo, Ele não está interessado que nós sejamos vitoriosos numa guerra espiritual, que nós não venhamos a só fazer milagre, mas o maior interesse de Deus é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E esse é o maior milagre que deve estar na nossa vida, a conversão de um coração duro, de um coração pecaminoso, de um coração caído, a restabelecer a essência de Deus, a buscar e voltar à glória que nós perdemos. Uma boa noite, que Deus abençoe e que você possa presenciar muitos milagres na sua vida nessa semana. Tchau, tchau.